né? Porque eu, a princípio, eu sou mãe, mulher, não gostaria de acompanhar um caso de estupro se tivesse pelo menos algum indício. Não, doutor, eu lhe asseguro que não tem. Na manhã de sábado, a equipe da Polícia Militar acabou conduzindo até o plantão central um homem que é servidor público federal. Contra ele pesava o crime de tentativa de estupro da sua própria filha de 3 anos de idade. Um crime muito grave que durante todo o desenrolar do dia acabou sendo comprovado que seria mentira. Tudo isso por conta do exame que foi realizado na tarde desse sábado. Contra ele estava pesando um crime muito pesado, que foi desmentido por parte da equipe de advogados e Delegacia Regional de Polícia Civil. O delegado Alexandre Sermude, que estava acompanhando esse caso durante o plantão desse final de semana, acabou relatando que ela estava falando coisas desnexas, ou seja, o seu depoimento deu conta que deu sinais que ela passava por algum transtorno psicológico ou emocional, o que poderá ser comprovado posteriormente. A gente conversou com o sargento Vandi, policial militar, que acabou conduzindo esse servidor público federal até a Delegacia Regional de Polícia Civil. E logo em seguida, já no finalzinho da tarde, início da noite, a gente conversou com a advogada dele, doutora Zilda, que trouxe todos os detalhes desse caso, onde ela conseguiu provar a inocência do seu cliente. Olha, um vizinho, a vizinhança, né, na realidade, começaram a receber pedidos de socorro, né, via WhatsApp. E que nos pedidos de socorro dizia que o esposo, né, ou seja, o pai da criança, teria molestado a filha e pedia socorro. E aí essa vizinha, esse vizinho, né, ele acabou entrando em contato com o Via Copom e a gente foi até o local. Chegou lá, a gente entrou em contato com a mãe da criança, ela abriu a porta, a gente entrou e deu ordem de prisão e ele veio para cá. Mas a denúncia é sobre estupro de menor, né? Aí essa questão aí vai ficar aqui a cargo do delegado, investigar até saber se realmente ele cometeu esse ato, com certeza com o exame de corpo de delito da criança, e aí vai comprovar se houve ou não algum tipo de abuso por parte dele. Sargento Vandi, o que foi que ele acabou relatando no momento da prisão dele? Ele disse que é inocente, que a mulher deve ter algum problema psiquiátrico, mental, e que poderia ser isso, que ele não fez nada e tal. Mas também não falou muita coisa, não. Como foi que ele se comportou? Como é que ele se deparou com toda essa situação? Surpreso só, mas não reagiu nem nada. E a gente conduziu ele de uma maneira que ele veio cooperando até aqui. A criança chegou a relatar alguma coisa? A criança é menor de idade, tem uns 2 anos, não consegue se expressar ainda direito. E a família, a esposa, falou? Não, é só o que a gente sabe, é a mesma história do WhatsApp que ela passou, entendeu? As informações. Ele tinha, algum tempo atrás, já vinha fazendo isso e que ontem ela percebeu algo diferente e ficou com medo e até parece que houve uma ameaça da parte dele também, se ela chegasse a comunicar para alguém, para a polícia, alguma coisa assim. Boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer que hoje pela manhã, às 7 horas, né, eu fui chamada para vir essa delegacia para resolver um outro caso. Chegando aqui, eu me deparei com essa situação, uma pessoa, um funcionário da Receita Federal chegando e sendo algemado e tudo, eu já conhecia. E ele entrou, achei muito estranho o que foi que esse rapaz fez, mas fiquei. Depois vi a mãe da criança sentada e a criança dizendo, pai, o meu pai foi vacinar. E com muita intimidade. Quando foi mais tarde, eu fiquei sabendo que esse rapaz estava sendo acusado de ter cometido estupro contra a própria filha. E, dada a minha experiência, graças a Deus, de muitos anos, eu comentei. Eu disse, essa história não procede, porque uma filha que foi tentada ser estuprada não teria essa reação que essa criança tinha com o pai. Mas também fiquei, porque eu estava acompanhando, era um outro caso. Quando fui conversar com o meu cliente na cela, esse rapaz estava sendo acusado, me disse, eu não fiz nada. Ele disse, não, mas aí você feito o exame, aguarde.
Aí ele perguntou, a senhora não quer cuidar do meu caso? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar o resultado do exame. Se realmente o resultado for negativo, eu pego o seu caso. Né? Porque eu, a princípio, eu sou mãe, mulher, não gostaria de acompanhar um caso de estupro se tivesse pelo menos algum indício. Não, doutor, eu lhe asseguro que não tem. Estava na delegacia, né? Passei e é o que aconteceu. Foi feito o exame e realmente não tinha nada. Fomos ouvimos tudo, o delegado ouviu e mostrou um pequeno desequilíbrio emocional, talvez até mental. Esse último só vai ser dito através de um exame da mãe da criança. Então foi isso que aconteceu, eu acompanhei o caso durante o dia, fiquei acompanhando paralelamente o caso para o qual eu estava habilitado e o segundo caso. E por incrível que pareça, o caso de estupro que eu peguei depois da acusação de estupro, o rapaz foi liberado bem antes, tanto que eu estou voltando na delegacia nesse momento, porque fiz um pedido judicial para a soltura do outro caso para qual eu vim aqui e acabou também de sair o alvará. Então, graças a Deus, um dia de muito trabalho, que começou às 7 da manhã, está encerrando agora, quando eu estou levando, que era o meu primeiro cliente, foi o que saiu por último, porque o rapaz estava sendo acusado de estupro, saiu às 17 horas, quando, por todos os exames, por tudo que foi ouvido, tudo que foi constatado, ele não fez nada. Então, eu fiz questão, fui convidada, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou muito chegada à imprensa, publicidade, essas coisas. Mas era um caso muito extraordinário e eu gostaria que a sociedade de Bacabal soubesse que, lamentavelmente, o rapaz que acusaram de estuprar a filha menor foi apenas uma vítima. Muito obrigada. Doutora Zilda, pode-se dizer que ela estava sofrendo por conta dessa separação entre eles? Não, na verdade eles não estavam separados, estavam juntos. Havia uma certa vontade na separação por parte dele. Talvez por conta disso, ou mesmo até em questão de uma pequena deficiência mental, como eu disse para vocês, não estou acusando. É uma possibilidade que só um médico vai poder dizer se é isso. Mas pelo menos aqui tem alguma coisa errada que só o futuro vai poder dizer, mas pelo menos que um rapaz não tentou estuprar a filha, isso graças a Deus ficou constatado. Foi inclusive como eu iniciei o meu relato sobre isso, que antes mesmo de eu e a minha filha sermos constituídos para ser advogado desse rapaz, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, foi o carinho e a filha o tempo todo chamando, querendo o pai, quando viu o pai chamando, queria correr para o pai. Então, isso nós conhecemos, criança é muito sincera, então se tivesse havido realmente aquilo do que aquele pai estava sendo acusado, com certeza a criança jamais teria aquele carinho para com o pai. Foi exatamente isso que a primeira coisa que me chamou a atenção, foi o carinho e o amor de uma criança de 3 anos para com seu pai.